E aí, pessoal? Muita paz, muita saúde e muita sabedoria. Meu nome é Clayton Ferreira, da JK Acessórios, Rio Grande do Norte. Bom, pessoal, esse vídeo faz parte de vários outros vídeos. São 30 vídeos que nós estamos postando durante 30 dias, né? Que é vídeos para iniciantes, um curso que nós estamos postando aqui. Se você quer começar lá desde o primeiro vídeo, vai ficar aqui no finalzinho desse vídeo aqui uma playlist onde você pode clicar, certo? A playlist fica desse lado. Você pode clicar e vai começar a ver os vídeos um por um e acompanhar o curso. Nossa intenção é fazer com que as pessoas que não tenham o mínimo de conhecimento cheguem ao final do curso fazendo os serviços básicos, né, em um telefone. Então hoje nós vamos falar aqui sobre troca de conector de carga. Nós não vamos trocar um conector, nós vamos falar sobre trocas de conector de carga. Esse será um dos muitos serviços que vocês vão pegar muito, né? É um dos serviços que vai aparecer numa quantidade muito grande. Em toda assistência, a quantidade de troca de conector, ela é ela é um dos serviços que mais chega, né? Para você compreender melhor, hoje eu já troquei 3 conectores de carga, hoje, né? Agora a gente chegou a meio-dia agora, eu já troquei 3 conectores de carga. Cada conector de carga está numa média de 50, 80, 100 reais, depende do conector de carga. Eu não tenho nenhum tipo de conector de carga que seja menos de 50 reais. Então vamos lá. Pessoal, como eu já falei nos vídeos anteriores, as placas elas têm modelos diferentes, certo? Tendo modelos diferentes, elas também têm formas de trabalhar diferente com ela, certo? Como exemplo, eu vou usar essa placa. Essa placa, para mim botar aqui nesse torno, ela é uma placa que ela é diferente de se botar, né? Do jeito que eu boto essa ou essa daqui, ou até mesmo essa daqui. Então, para você trabalhar com a placa, você tem que ter um cuidado. Quando você pega numa placa dessa para mexer nela, independente do que for o serviço, ela é diferente de uma placa dessa, não só fisicamente, não só a diferença física, mas a forma de você trabalhar com ela é bem mais diferente, né? Então tem que ter cuidado de início nessas coisas. Vamos lá. Pulando aqui uma etapa, nós vamos passar para essa placa aqui. Essa placa é uma placa que eu estou trocando o conector de carga. O quarto conector de carga que eu estou trocando hoje, né? Essa placa aqui, ela é do Moto G5S. Esse aparelho, ele abre aqui pela frente, ó, né? Aqui é a tela dele, eu botei essas fitas, por quê? Porque a tela está quebrada, né? Como a tela está quebrada, eu boto umas fitas para diminuir a possibilidade de quebrar mais, né, no caso, que quebrada ela já está. Quando ela não tem isso, eu não boto essas fitas, certo? Então o Moto G5S, e eu estou trocando o conector de carga dele. Existem várias formas de se trocar um conector de carga desse. Não só existe uma única forma, né? Tem, além das variações de como trocar esse conector, tem técnicos que desenvolvem, né, um método que ele acha melhor de trocar. Como é que eu troco um conector de carga? Eu troco em alguns com o soprador da estação, e tem outros que eu troco com o feltro solda. Isso depende de conector para conector. Mas existe uma coisa nesses conectores, uma particularidade independente da placa, que você tem que observar. O que é? Vamos lá, eu vou deixar aqui para ver se vocês conseguem entender. Eu vou deixar aqui eles na mesma posição, assim, e vou virar os dois lados da placa, né? E aí vamos ver de vocês aí quem vai perceber logo de início. Ó, aqui é esses conectores, né? Aqui tá faltando o conector, mas ele fica aqui em cima, certo? Então vamos lá, desse lado aqui, ó, são as 3 placas, os 3 conectores para cima. E agora vamos virar o outro lado. Vamos virar o outro lado e vamos ver as 3 placas com os 3 conectores. Ó, vocês estão percebendo algumas diferenças, né? Vamos deixar mais um pouco, beleza. Então vamos lá. Qual é a diferença que tem nesses conectores aqui de um para outro?
A primeira diferença visível é que aqui por baixo você também consegue ver o conector. Essa é a primeira diferença. Você olhando aqui por baixo, você tem uma perfuração na placa, né? Que você consegue ver o conector pelo outro lado. Já essa daqui, né? E essa daqui, ela não tem essa perfuração. Vamos ver, esse conector aqui é desse lado aqui, ó. Já essas duas aqui, elas não têm essa perfuração, ó, né? Elas não têm. Então vamos, como essas duas aqui, ela é diferente dessas duas aqui, nós vamos falar agora sobre uma diferença, para que vocês entendam melhor que existe uma diferença muito grande de placa para placa. Nós vamos voltar agora para essas duas placas, que não é do mesmo jeito dessas duas, nem do mesmo jeito dessas três, né? Que aqui também, ó, tem a perfuração, ó, né? Mesmo assim, essas duas placas que elas não têm essa perfuração, elas ainda têm uma particularidade nelas e que deve ser observado quando você vai trocar o conector de carga. Não fazendo isso, não sabendo disso, não aprendendo isso, você corre um risco muito grande de ter prejuízo. Qual prejuízo, Clayton? O prejuízo é você ir trocar um conector desse, que é simples para trocar, e você termina tendo um problema maior de arrancar componente, de cair componente, porque se cair componente desse aqui, ó, esses componentes pequenininhos, se eles caírem, vai correr um risco do aparelho nem carregar, né? Você não vai perder a venda, porque não resolveu o problema, e você ainda vai ter que conseguir uma outra placa para substituir os componentes que caíram. Então é bem complexo. É bem complexo. Uma situação simples, ela pode se transformar numa situação bem complexa, certo? Então vamos voltar para essas duas placas aqui. Eu creio que vocês compreenderam bem. Vamos lá. Usando agora essas duas como exemplo, eu quero mostrar para vocês qual a diferença que vocês conseguem enxergar agora de uma placa para outra. Aqui é em cima, né? Aqui é um componente, aqui é outro, aliás, aqui é um conector e aqui é o outro conector. Vamos ver quem consegue ver. Se você conseguir ver, enxergar essas diferenças, comenta aí embaixo. Vamos lá, aqui é em cima, né? E aqui é embaixo, né? Fica aqui o conector. E o outro fica aqui embaixo, né? Um fica aqui embaixo e o outro fica aqui embaixo. Conseguiu enxergar aí a diferença, o que é? Vou explicar agora. Você olhando aqui essa placa aqui por cima, nessa placa aqui, ela tem alguns componentes aqui, ó. Aqui tem aqui tem duas antenas, né? Desse lado aqui, que também chega a quintura até aqui, nós temos um conector, que esse conector é do display, que passa aqui, né? Beleza, aqui tem dois test point e terminou aqui. Aqui tem mais outro componente aqui embaixo. Essa placa aqui, o que é que ela tem aqui em cima? Ela tem o microfone. Acabou-se. Não tem outra coisa. Numa distância considerada aqui, ó, perto, né? Ela não tem outra coisa. Mais distante aqui vai ter também essas antenas. Mas o que é agravante aqui é mais ou menos essa região aqui, ó, né? Então, desse lado aqui, em cima da placa, só vai ter um microfone. Aqui tem vários componentes. Embaixo dessa placa, o que é que tem? Veja bem, nessa aqui tem componente, nessa não tem. Agora vamos ver embaixo. Embaixo dessa placa aqui, que tem componente em cima, embaixo não tem nada. Aqui embaixo não tem nada. Já nessa é cheia de componente, ó. Tem um monte de componente aqui embaixo. Todos esses componentes, quando você vai tirar um conector desse, ele pode cair. Ele tem o risco de cair, certo? Então, como é que eu faço para tirar um componente desse? E como é que eu faço para tirar um componente desse? É do mesmo jeito? Obviamente não é do mesmo jeito, né? Esse conector aqui, como é que eu retiro ele? Vou explicar para vocês como é que eu retiro ele. Ele não tem nenhum tipo de componente embaixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um isolamento aqui com fita Kapton. Vou botar uma fita aqui para vocês entenderem. Fita Kapton é essa fita aqui que aguenta uma alta temperatura nela, né? A temperatura chega nela e fica nela, passa muito pouco. Aqui eu vou fazer da seguinte forma: partir aqui ao meio,
Só que eu geralmente eu uso mais fita do que isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Ó, eu fiz isso aqui. Vou passar um outro pedaço de fita aqui. Deixa eu retirar aqui. Pessoal, comenta aí embaixo aí o que é que vocês estão achando, né, do curso. Se de fato tá servindo para vocês, como é que vocês estão achando aí, ó. Fiz isso aqui. Eu agora vou dar um fogo aqui, vou passar fluxo aqui em cima, né, no componente. Eu vou pegar a minha pistola de solda, de vapor aqui, e eu vou dar aqui o vapor aqui por baixo dele, ó. Porque não tem componente aqui. Quando entrar em fusão aqui a solda, eu vou levantar o conector. Levantei o conector, vou limpar, fazer a limpeza, beleza. Nesse aparelho aqui, eu não tenho como dar um fogo aqui por baixo. Porque se eu der um fogo aqui por baixo, fazer essa mesma coisa, eu tenho um risco muito grande de cair componente. Nesse aqui eu vou dar por cima, né? Eu vou dar por cima. E eu ainda tenho que ter cuidado para que esses componentes não caiam, certo? Tenho que fazer um bom isolamento aqui. Vou fazer o isolamento aqui direitinho, o melhor possível, de preferência com fita alumínio. Fita alumínio, que é essa outra, né? Aquela é fita Kapton, essa aqui é fita alumínio. Essa daqui ela absorve o calor e passa para a placa, certo? Ela absorve, mas ela passa o calor para a placa. Já a outra absorve o calor e não passa para a placa. Voltando aqui. Então vou fazer um isolamento aqui e vou retirar esse conector por cima e não por baixo, certo? Vocês entenderam agora que tem uma diferença de placa para placa e que tem que ter esse cuidado? Beleza? Então voltando para essas duas placas aqui, agora eu vou perguntar a vocês, vocês respondem a vocês mesmos aí, como você tirar esse conector. Vamos ver quem aprendeu, né? Como você tirar esse conector? Por baixo ou você tirar ele por cima? Ó, por baixo ou por cima? Placa número 1, por onde você tirava? Por baixo ou por cima? Placa número 2, por onde você tirava esse? Por baixo ou por cima? Certo? Responde aí. Placa número 3, Moto G2, por onde você tirava? Por baixo ou por cima? Aqui é por baixo, né? Aqui, por baixo. E aqui é por cima. E aí, como é que vocês tiravam esse componente? Então, pessoal, esses são alguns truques, né, que devem levar em consideração antes de trocar um conector. Observa onde é que tem mais componente, onde é que tem menos componente, onde é que tem a possibilidade menor de ter um prejuízo e onde tem a possibilidade maior de ter prejuízo. Lembrando que essas fitas que eu mostrei aqui, elas são muito importantes para que o serviço fique bem feito e que você tenha menos trabalho e que também evite ter prejuízos. Vai tirar um conector desse aqui e vai tirar ele no vapor quente, o fogo não deve ser dado assim, ó. Supomos que essa placa está assim, eu estou fazendo por baixo aqui, eu só estou mudando a visão para vocês. Então, não dê um fogo nessa placa assim, ó. Dê um fogo assim, ó. Por quê? Porque o fogo vai para fora da placa, ó. O fogo, ele vai para fora, ele vai bater e ele vai para fora da placa. E não bater e ficar na placa, tá certo? Então, o fogo aqui, ó, a temperatura, a alta temperatura, ela vai para fora da placa, tá certo? Então, vocês aprenderam aí alguns truques aí que devem ser feitos, devem levar em consideração para que evite prejuízo, beleza? Muita paz, muita saúde e muita sabedoria a todos os amigos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar aqui no finalzinho aqui para quem não assistiu ainda os outros vídeos, basta clicar e você vai assistir do primeiro até esse que nós deixamos agora. Vamos ter 30 vídeos aí, beleza? Muita paz, saúde e sabedoria. Não sai sem comentar e deixar o seu like. Valeu!